Isso aqui é a matéria que nós fizemos aí sobre a Marielle, em cima das declarações do prefeito de Maricá, Quacá. Quacá, ele diz que os brasão estão sendo bode expiatório aí, que desde 2020, talvez 2019, nós começamos a trazer, nós trouxemos essa versão baseada em um conjunto de indícios muito grande mostrando o envolvimento do Carlos Bolsonaro. No dia da morte da Marielle, vocês se lembram que o Jornal Nacional, tempos depois, conseguiu aquele depoimento do porteiro. O porteiro colocou no papel. O carro veio aqui, o carro daquele que foi buscar o assassino, o Rony Lessa, o carro pediu para ir na casa do seu Jair. Daí o Bolsonaro, na Arábia Saudita, onde ele estava, ele fez uma live, é um absurdo, eu estava em Brasília naquele momento, e o Jornal Nacional pôs o rabo entre as pernas, esqueceu o tema. Achou que foi desmentido. Daí nós mostramos aqui, gente, o sistema lá do condomínio permite transferência para celular. Então era perfeito, aquele álibi é furado. Depois o próprio Carlos Bolsonaro, ele mostra, ele pega o sistema lá e ele grava uma live lá mostrando que não havia ligação para a casa do pai dele de manhã. E de repente à tarde, 5 horas da tarde, tem um aqui, vai para minha casa. Clica lá, daí a voz do porteiro, seu Carlos, chegou o seu Uber. Ora, 5 e pouco da tarde era a hora que chegou o carro que veio buscar o Rony Lessa, que saiu logo em seguida para ir matar a Marielle. Daí, quando você pega os jornais da época, antes de aparecer esses dados, o que dizia o Carlos Bolsonaro? Não, eu passei o dia inteiro na Câmara de Vereadores, eu posso provar. Então, um conjunto de indícios muito fortes. Por isso, quando surgiu a questão dos brasão lá, com todo o problema dos brasão lá, que tem uma barra pesada também, nós ficamos com o pé atrás. E o prefeito de Maricá, Quacá, pôs a boca no trombone aí e provocou uma baita celeuma aí. Quacá, você disse que leu... Primeiro, obrigado por sua presença aqui no GGN. Você disse que leu o inquérito sobre os brasão, que não traz nada. O que você viu de mais relevante nesse inquérito? Ô, Nassif, primeiro te agradeço aí o convite. Segundo, o teu artigo ajudou a quebrar uma certa unanimidade da burrice que tomou conta da esquerda, e não só uma unanimidade da burrice, como uma dinâmica que é a mesma dinâmica da direita, né? De gado, que não lê as coisas, não analisa. Eu sou de um tempo em que ser de esquerda, primeiro, era ser solidário, era ser a favor da justiça, a favor da verdade, e minimamente buscar ler as coisas, entender as coisas, enfim, para poder emitir opinião, e não emitir opinião como manada, que vai de acordo com o que as redes sociais estabelecem, as verdades que não têm conteúdo e fundamento. Então, eu queria te agradecer pelo convite. Eu fiz questão de ser testemunha de defesa do Domingos Brazão e do Chiquinho no processo. E eles, inclusive, disseram, não, o Quacá, a família me disse, eu entendo se você não quiser. E eu falei assim, olha, não, vocês não estão entendendo. Eu não tô, não é que eu não vá querer ir, eu vou me ofender com vocês se vocês não me chamarem para ser testemunha de defesa. Porque, primeiro, quem patrocinou o assassinato da Marielle, além de ser uma figura brutal e desumana, é um imbecil do ponto de vista político. E só poderia patrocinar o assassinato de uma vereadora negra de esquerda do PSOL um completo imbecil, um ser desumano e imbecil. Isso cabe à família Bolsonaro. Eu não estou dizendo que foram eles que fizeram, porque seria leviano e mentiroso, porque os indícios apontam muito mais para eles do que para qualquer um. Mas, obviamente, que eu não tenho prova em relação a eles. Mas o Brazão, além de ser um cara que, das últimas eleições, todas ele fez a campanha do Lula, porque é um cara inteligente, um cara sensível, é um cara que tem muitos problemas, é da Zona Oeste, anda cheio de segurança, embora não seja... Eu conheço a família. Eu fiz campanha do Lula com eles durante anos e anos. Fiz de vários deputados do PT, senadores do PT, que depois também as pessoas não querem nem saber de defender aqueles que conhecem, né? Porque a conveniência faz com que a política vá também no fluxo da opinião pública, e ninguém se expõe para defender ninguém. Eu não sou assim. Todo respeito aqui, eu sou sem origem em favela e sou meio grosso. Às vezes eu estou cagando para
para essa coisa do fluxo da mídia e da opinião pública. Eu tenho minha vida, minhas convicções e brigo por elas. Mas, enfim, o Brasil não fez isso, primeiro porque não é burro, não é imbecil em ter feito isso com uma vereadora de esquerda. Enfim, não faria uma imbecilidade dessa. Isso é coisa para gente primária, para primatas como a família Bolsonaro. É dizer, eles mataram, mandaram matar, não sei, não vou afirmar. Mas primeiro, quem tinha objetivamente na Câmara de Vereadores brigas constantes com a Marielle era o Carluxo Bolsonaro. Eles se estranhavam na Câmara quase que diariamente. Dois, esse tipo de gente come no mesmo coxo, anda junto, bebe junto, fala junto. E para que um assassino vagabundo, miliciano vagabundo desses que tem aqui no Rio de Janeiro, que não tem cérebro, só tem dedo para atirar nas pessoas e bolso para receber dinheiro, para um cara desse dizer, patrão, vou resolver o problema dessa mulher e resolver para agradar os amigos, pouco custa. Então, eu acho que pode ter sido por aí. Estou dizendo uma hipótese, também não tem prova. Mas tudo indica que possa ser uma coisa desse tipo. Porque a gente sabe como funciona a vida, a política e a sociabilidade desse tipo de gente no Rio de Janeiro. Eu conheço bem o Rio de Janeiro, nasci em favela, conheço de ponta a ponta, como dizia o Antônio Cândido, eu conheço o hemisfério sul e o hemisfério norte do Rio de Janeiro. Conheço todos os hemisférios que se tocam no Rio de Janeiro. Então, primeiro é isso. Segundo, Oi. Não, pois não, pode completar. Segundo o seguinte, o miliciano Girão, que foi vereador, é um miliciano que foi indiciado na CPI das milícias, portanto tem um ódio mortal do Freixo da Marielle por conta do trabalho da CPI das milícias. Esse Girão mora em São Paulo. Ele veio para o Rio de Janeiro e ficou diversas horas numa churrascaria na Zona Oeste no dia do assassinato da Marielle, inventou um álibi furado, que era de que ia reunir com um empresário que era de São Paulo. O empresário era de São Paulo, veio reunir com ele no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, numa churrascaria. Depois, ele inventou que ia o médico. E está provado no inquérito da Polícia Civil do Rio, que foi completamente desprezado pela Polícia Federal. Aliás, inquérito que prova que as antenas de celular nunca, nenhum dos Brazão chegou perto do Rony Lessa. O Rony Lessa é sócio em negócios do Girão, desse Girão. Sócio em negócios desse Girão. A Polícia Civil do Rio aponta isso. Esse Girão, que ficou horas no dia do assassinato da Marielle, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, no telefone, nervoso, né? Durante essas horas em que a Marielle foi assassinada, esse Girão era sócio do Rony Lessa. Rony Lessa tinha fortes relações com a família Bolsonaro, fortes, sim. íntimas relações com a família Bolsonaro. Um dia depois do assassinato, foi na casa do Bolsonaro, o porteiro que sumiu, desapareceu e ninguém viu, ligou para a família, para o Bolsonaro, diretamente para o Bolsonaro, entrou na casa e fez reunião com o Carluxo. Ou seja, todos os indícios levam a família Bolsonaro e aí enfiam no Brasão, na família Brasão. Eu não posso entender. Você falou que no dia seguinte da morte da Marielle, o Rony Lessa foi na casa do Bolsonaro? Do Carluxo. E depois eu falei isso no meu depoimento de defesa lá no STF, eu fiz questão de depor. E falei isso. Eu falei, cadê o porteiro, gente? O porteiro sumiu. Desapareceu o porteiro. Desapareceu, então, simplesmente desapareceu. O Bolsonaro era para ter vindo no dia da morte da Marielle e ele adiou um dia. Adiou um dia. Não, e depois a Folha, tempos atrás, mostrou que o Bolsonaro ajudou no tratamento médico do Rony Lessa, tudo, e nada disso foi considerado. Na sua opinião, por que mesmo agora que já foi desmascarado, aí que apareceram até tentativas de assassinato, aí, planos de assassinato de autoridades, o Bolsonaro e as investigações estão paradas, aí não chegam nem a investigar a família? Olha, eu já disse isso dezenas de vezes. Eu tive com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei, dizendo que a Polícia Federal do Rio de Janeiro, eu não estou falando da Polícia Federal, que é uma instituição brasileira e que merece, como instituição, respeito, mas a Polícia Federal do Rio de Janeiro é uma polícia lavajatista.
lavajatista. E a Polícia Federal, no Brasil inteiro, uma parte dela, mais uma vez Sim. eu digo, eu não estou acusando toda a instituição. Existem muitos policiais sérios. A Polícia Federal merece todo o nosso respeito. E tinha um Agora, superintendente sério aí que foi afastado pelo Bolsonaro. a Polícia Federal do Rio de Janeiro é uma polícia lavajatista e a maioria bolsonarista. Eu disse o seguinte, eu disse isso no 1247, um dia depois eles plantaram no Metrópole uma matéria sem pé nem cabeça contra mim. Sem pé nem cabeça contra mim. Eu disse, eu vou sofrer perseguição da Polícia Federal. Porque virou uma polícia política, uma Gestapo, é o mesmo método que eles usaram para incriminar o presidente Lula sem nenhum cabimento, sem nenhum crime, sem nenhuma prova. O Lula, o Zé Dirceu, o Vacari, o Delúbio, entendeu? Então, eles viraram, uma parte deles, que infelizmente tem uma força imensa na direção, viraram uma polícia política. Eles vão vir. Você sabe assim, eu podia ter ficado quieto na CIF, era muito mais fácil. Eu, prefeito, uma cidade que vai bem e tal, podia ficar quieto e não me meter. Agora, eu me sentiria, eu falei para minha esposa, que está com medo, eu falei, eu me sentiria um rato, eu sou um cara de esquerda, que aprendi que a vida da gente é lutar pela justiça, pela verdade, pelo que a gente acredita, e não ter medo de fazê-lo. Então, eu sei onde me meti ao denunciar. Eu podia ter deixado, o Brasão está sendo enterrado vivo naquela masmorra. O cara que apertou o gatilho lá, o assassino, saiu da prisão e está numa prisão boutique, vai passar 16 anos condenado, vai sair com um sexto da pena e vai ficar por aí matando mais gente no Rio de Janeiro. E eu sei que ao falar isso, os comparsas dele vão estar atrás de mim. Eu sei eu sei o vespeiro que eu meti a mão e no que briguei. Mas, porra, eu saí de uma favela para ser o que sou, acreditando na esquerda e no PT, e não vou deixar de falar a verdade. A Polícia Federal do Rio de Janeiro, a maioria dela é lavajatista. Vai prender bandido, vai prender traficante, vai prender arma e droga e para de ficar arrumando, querer arrumar dinheiro e malandragem com política. Você teve Infelizmente é isso. vazamento de informação, inclusive, em algumas das operações da Polícia Federal, vazamento de informação para os Bolsonaro. O que me assustou muito lá toda essa investigação é que você tinha a Polícia Civil, que tinha aquele delegado complicado lá, mas você tinha o Ministério Público Estadual também. O que aconteceu? Era a sombra do poder do presidente da República que inibiu tudo isso aí, porque era muita gente envolvida e desprezando aquelas evidências que apareciam lá. O que aconteceu aí? Né? O próprio Supremo lá, que acabou. Eu tenho a impressão que não se retoma hoje, porque todo mundo tem culpa no cartório. Inclusive o Eu também Supremo. acho. Você vê, ó, a queda do Witzel, ao que tudo indica, tem a ver com esse caso. Esse delegado que foi preso, eu não o conheço, nunca eu tinha ouvido falar, mas depois da prisão dele, eu conversei com vários delegados, pessoas aqui do Rio, diz que esse cara é o cara mais tranquilo da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Entendeu? Você tem vários vagabundos aí, ele é o cara mais tranquilo. E conhecendo o modus operandi da Polícia do Rio de Janeiro, se ele fosse sócio do bandido, do assassino, ele não prenderia o assassino, imagina. E se fosse prender, teria matado, como fizeram com o Adriano. Sim. Correto? Sim. O que fizeram com o Adriano na Bahia foi queimar arquivo. Cadê os telefones do Adriano? Queimaram o arquivo e sumiram com tudo que tinha dentro do arquivo. Se, por acaso, o delegado fosse sócio dele na bandidagem, ele teria trocado o tiro com o bandido, acabado com o bandido e não prendido, caramba. Entendeu? Então, a história é muito, 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 muito mal contada. Muito mal contada. Agora, as pessoas dizem, mas o Brasão é um cara que é complicado. Quer dizer, o cara foi na sacristia, tomou o dinheiro da sacristia, mas acusou de ter matado Cristo. Cada um com seu crime, porra. Entendeu? Tem razão, tem razão. Tem razão.